O tema da aula de hoje, então, é os procedimentos práticos, né, do currículo cultural. Então, com isso, nós encerramos as nossas discussões acerca do currículo cultural, deixando os procedimentos, como fazer para a última aula, tá? Ao final da aula, vou compartilhar minha tela aqui com vocês. Ao final da aula, que ela ficará disponível lá na plataforma Saga, vocês vão verificar também que eu coloquei lá o site do GPF e o canal do YouTube do GPF. O que é o GPF? Grupo de Pesquisas em Educação Física Escolar. É o grupo de pesquisas, né, do Marcos e do Mário, que criou o currículo cultural lá nos anos de 2006. Eles começaram essas reuniões. Tá? Acho que começaram antes até, começaram em 2004, alguma coisa assim. Então, vocês têm a oportunidade de ir lá, tá aqui, né, o link do site, tá? E se aprofundar, né? Tá lá na plataforma Saga, tá aqui em cima também. Lá vocês podem, se você digitar GPF aqui no YouTube, vai aparecer o canal também. Lá vocês vão encontrar vídeos, dissertações de mestrado, teses de doutorado, TCCs, monografias de especialização, relatórios de prática de professores que estão na rede municipal, rede estadual, rede privada, rede federal. Existe uma rede federal de ensino básico também, né? São os institutos federais. Tem professor da rede federal lá. Então é um ambiente muito rico para vocês entenderem de forma mais aprofundada. E no canal do YouTube tem o próprio Marcos, né? Explicando muitas coisas, né? Assim, para vocês, como tá tudo mastigadinho lá, eu poderia tranquilamente, claro que eu não quis fazer isso, né? Mas eu poderia tranquilamente não dar aula e colocar links das aulas dele do YouTube lá. Tranquilamente. É que eu acho que talvez ele use termos mais difíceis, né? E eu tento aqui para vocês dar uma simplificada, né? Uma didatizada, porque às vezes o conceito em si não é tão difícil, mas é uma linguagem, né? Que está um pouquinho distante da realidade de vocês, que estão, né? Na graduação, num outro contexto, tendo acesso a disciplinas do bacharel também, que tem uma outra linguagem. E como é uma linguagem assim, não muito, mas um pouquinho especializada nas ciências humanas, né? Com alguns jargões assim que talvez vocês nunca tenham ouvido, por mais simples que seja, isso pode provocar um estranhamento. Então, aqui nas aulas gravadas pela Fefiso, eu tento deixar isso mais simplificado, né? Mas também sem tentar perder muito da complexidade teórica, tá? Apesar que eu nunca vou atingir a complexidade teórica lá do GPF, porque eu não sou professor da educação básica, né? Vocês sabem que na Fefiso, professor especialista em escola mesmo, nós temos só a Iris e o Chico, são só os dois, os únicos que dão aula em escola e tal. E mais a Iris ainda, que já deu aulas em todos os níveis de ensino. O Chico tem essa capacidade também, mas ele também trabalha muito com natação, né? Com piscina, no colégio particular. Então é outra coisa também, né? Não tem nada a ver com os currículos que nós aprendemos. A não ser que você queira trabalhar desenvolvimento motor na piscina, alguma coisa assim, né? É legal ter a piscina como, né? Por exemplo, você está trabalhando no currículo cultural e você quer tematizar natação, perfeito ter a piscina, né? Mas a piscina não está lá para isso, ela está lá para fazer natação, lá na perspectiva esportivista, né? Então, distancia um pouco das coisas que nós estamos falando ao longo do semestre. Então, especialista mesmo, né? São só os dois com destaque para Íris, não é o meu caso. Eu trabalhei em escola durante 1 ano e pouco, tentei colocar o currículo cultural em ação, mas eu estava muito começando a entender o que era o currículo cultural. Foi no ano de 2008, 2009, quando eu me formei. Eu entrei no grupo em 2008, e aí em 2009 eu estava 1 ano lendo as coisas do grupo, onde eventualmente eu entraria em 2010 fazer o mestrado, né? Eu fiz mestrado lá com eles, nesse grupo. Fiz o mestrado de 2010 a 2013. E aí, quando eu entrei no mestrado, eu tive que abandonar as aulas, porque eu tinha um outro emprego na prefeitura, que era técnico de esportes, que pagava melhor, exigia menos horas e dava mais liberdade para estudar do que a escola. A escola, ela suga muito energia, né? Então, assim, ficar com 2 empregos e mais o mestrado não ia dar conta. Aí eu
exonerei do Estado. Mas fiquei um ano lá tentando trabalhar na perspectiva cultural. Eu digo tentando porque eu estava até me descobrindo como docente, né? Eu tinha me formado em 2008 e eu estava há um ano trabalhando na CM. Qual que é o contexto da CM? É um contexto esportivista, com poucos alunos, com estrutura, com material à vontade, com quadra coberta, com estagiário. Então era eu, estagiário, material à vontade para dar aula para 5 a 10 alunos, sabe? É muito fácil. É muito fácil. O contexto da cena da aula é o contexto, assim, do ideal, sabe? É o ideal. A CM acho que tirando. Talvez o SESC dê ainda mais estrutura para trabalhar do que a CM. O SESC. Porque lá, né, o salário é bem melhor, tem mais material, né? Tem também estagiário, né? Mas é justiça até comparar, porque o SESC é uma autarquia do governo, né? Ele funciona com financiamento do imposto sobre o comércio, igual o SESI funciona sobre a indústria. Então, assim, ele não está na lógica do mercado, tá? Ele é um serviço oferecido por uma autarquia que recolhe imposto. Então, a comparação não é muito justa. Mas, assim, política à parte, a CM só perde, eu diria, para o SESC em oferecer material. Imagina, eu estava acostumado com toda essa estrutura da CM, né? E aí eu fui para o Estado e para a Prefeitura ao mesmo tempo. E no Estado eu encontrei. Tinha dia que não tinha quadra para eu dar aula, pessoal. Eu tinha que dar aula debaixo da mangueira que tinha ali, no Ezequiel. Não sei se alguém estudou no Ezequiel aqui. Eu já encontrei alguns alunos que estudaram no Ezequiel já. Acho que a Carol do sétimo é uma delas, né? Não necessariamente eu dei aula para ela, mas ela me lembra de ter me visto lá. E eu fiquei um ano lá nessa escola, né? E foi muito difícil, porque o primeiro dia o professor, o diretor me apresentou a escola e me apresentou o quartinho de materiais. E o quartinho de materiais era o quartinho do pedreiro, assim, que tinha lá cal, cimento, e tinha umas bolas furadas lá, velha, e uns conezinhos destruídos. Era isso que eu tinha para dar aula, né? Então foi um choque. Eu fui para a prefeitura ser técnico de esportes e a realidade não era muito diferente. Era um pouco melhor, porque sendo esportivo, a função dele é ensinar esporte, né? A escola ainda consegue precarizar ainda mais isso, porque a função dela é outra. A educação física é relegada muito para segundo, terceiro, quarto plano. Mas no centro esportivo, como a função deles é ensinar esporte, então a realidade era um pouquinho melhor. Mas perto da CM ainda assim era horrível, né? Então, assim, apesar de ter sido muito bom para minha carreira, né, para crescer como professor, evoluir financeiramente, etc., eu lembro, assim, de ter ficado achando que eu tinha feito a pior coisa da minha vida, né, ter saído da CM, né, porque ali eu tinha toda uma estrutura, um conforto para dar aula, né. Bom, então eu não me considero que eu consegui colocar esse currículo em ação nesse um ano que eu fiquei trabalhando com ele, lá no distante ano de 2009, né? Já faz 11, quase 11 anos isso, né? Se for considerar o tempo que eu fiquei lá. Então, eu não me considero um professor do currículo cultural, tá bom? Apesar de eu estar com o grupo começou em 2006 e eu comecei aí lá em 2008. Então, né, o grupo existe aí há muitos anos, né? E eu tô quase desde o início com o grupo. Então, eu me considero um pesquisador do grupo, mas não um professor do currículo cultural, tá? Não sei. A função de pesquisar ela é muito diferente da função de dar aula. Dar aula é diferente de pesquisar. Por isso que eu me considero apto para dar essa aula para vocês. Me considero muito apto a dar essa aula para vocês. Mas eu teria dificuldades de dar aula assim, no ensino médio, por exemplo, no ensino fundamental, no ensino básico, ensino infantil. Eu não daria aula que a Iris dá, por exemplo, sem ter a experiência dela, tá? Bom, então eu me considero apto para explicar epistemologicamente o que são os currículos. Até porque eu acredito que vocês vão aprender a ser professores lá na prática mesmo, quando vocês começarem a trabalhar. No estágio, vocês começam a ter alguma noção de como as coisas funcionam, mas vocês se formam mesmo como professores na prática, né? Depois que já tem lá o grauzinho de licenciado ou de, né, bacharel em educação física. Aí que você vai começar a aprender mesmo o que é dar aula, né? Só na vivência, tá? Então a nossa discussão aqui ela é epistemológica. Por que eu estou falando isso? Porque é a minha leitura
da produção do GPF, uma leitura de quem não coloca em prática, tá? Mas também não tem muito problema, porque até o Marcos e o Mário, que são os criadores do currículo cultural, eles divergem. Então, os caras que escreveram os livros principais do currículo cultural, 2006, 2009, né, que abrem a visão do currículo cultural, eles divergem, assim, tem vários aspectos que eles não concordam. Então, assim, a preocupação não é ser fiel, não é ser preciso com o que o currículo cultural demanda, não é ser, assim, chegar numa verdade, não é essa, mas é entender o básico, entender o fundamental, para que vocês se sintam aptos a colocar em prática essa visão curricular, caso ela se adeque à visão da escola, se adeque à sua visão de mundo, à possibilidade docente, etc. Né? Que vocês, depois de formados, se sintam aptos a colocá-lo para funcionar, se necessário for, tá? Então, a polêmica já começa até mesmo no nome dos modos, da didática do currículo cultural. Então, nós estamos saindo um pouquinho da epistemologia e estamos entrando na didática. Lembra-se dessa diferenciação? O que é epistemologia? São os conhecimentos que dão baliza para a execução de um currículo. E a didática? É a forma como esse currículo é colocado em prática. Então, nesse semestre, nosso foco era muito mais epistemológico do que didático. Mas nós entramos em coisas didáticas de todos os currículos, né? Por exemplo, depois que nós fizemos na prática o currículo desenvolvimentista e o currículo psicomotor, nós ficamos trocando ideia tanto sobre será que o grupo conseguiu pegar a ideia e colocar em prática, que é uma questão epistemológica. Será que o grupo conseguiu trabalhar bem esse currículo? Aí é uma questão didática, tá? Então, assim, falar especificamente do modo de dar aula, da maneira, do como, dos procedimentos, né, é tratada a didática. Os conhecimentos que estão por trás dele, que inspiraram aquela prática, é falar da epistemologia. Lembrando que epistemologia é o estudo do conhecimento, né? Episteme, conhecimento, logos, estudo do conhecimento. Então, fazer uma análise epistemológica de um currículo é estudar quais os conhecimentos que dão baliza para aquele currículo, que dão sustentação. Que foi a pergunta que a Andressa fez no noturno, né? Espero que vocês tenham assistido a aula anterior, que era justamente falando sobre. Eu fiquei acho que 2 ou 3 aulas falando sobre a epistemologia do currículo cultural. Qual o conhecimento que está por trás dele, né? E aí vocês me perguntam, mas baseado naquele conhecimento, eu poderia criar uma outra didática? Sim. Essa que eu vou apresentar para vocês é o que está na cabeça do Marcos e do Mário e do pessoal do grupo lá. Mas, assim, baseado no mesmo currículo, no mesmo conhecimento, ou seja, no multiculturalismo crítico e nos estudos culturais, com uma pitadinha de feminismo e uma pitadinha de pós-colonialismo, né, uma pitadinha de teoria queer, etc., essas pitadinhas bem leves, né, elas poderiam inspirar outras formas de dar aula. Inclusive, é uma das críticas que eu faço na minha tese de doutorado sobre o quanto esse currículo se torna, assim, um pouquinho modular, né? Assim, ele começa a ficar muito engessadinho e tal. Os professores começam... o que é compreensível, né? Porque, veja, os professores dão aula 40 horas por semana e às vezes mais. E os HTPC são, assim, umas verdadeiras piadas. Eu lembro que o HTPC que eu fazia, a coordenadora trazia livreiro para vender livro, sabe? Coleção do livro. Então, era meio. O professor não tem muito tempo de ficar estudando, se aprofundando. Então, quando ele encontra, assim, um site com pesquisas, um livro, que dá uma ideia boa de como fazer, ele acaba aderindo a essa maneira pronta, assim, quase um receituário de bolo de como dar aulas. E tudo bem, eu não acho que está errado completamente, né? Porque, assim, a universidade serve para isso, para criar conhecimentos, né? Para que a sociedade se aproprie desse conhecimento. Até aí tudo bem, é isso aí mesmo, né? Então, assim, quando você vai tomar vacina, você não se preocupa em saber como aquela vacina funciona no seu corpo. Você sabe que vai te prevenir de doenças, você pega aquela vacina, toma e pronto. Mas, por outro lado, né, assim, nós temos que ser um pouquinho críticos também, né? Então, assim, ficar aderindo a uma visão curricular sem maior questionamento, sem entender por que você está fazendo aquilo, isso aí pode ser, sim, um grande problema, né? O professor precisa de um mínimo
Eu acho que isso a formação está dando para vocês, o mínimo de discernimento para saber, né? Porque senão vocês são muito vítimas do primeiro conhecimento que chega, né? Então, se na graduação tem uma ênfase desenvolvimentista, aí vocês só vão saber trabalhar com desenvolvimentismo. Se a escola tem uma ênfase X, você não consegue executar o seu papel dentro de um projeto democrático escolar de trazer outras perspectivas possíveis para um trabalho coletivo, né? Por quê? Porque você não tem criticidade, nem bagagem, nem conhecimento suficiente para dialogar com as possibilidades dentro da comunidade escolar, tá? Então, o que eu estou defendendo não é que o currículo cultural é muito errado em ficar fazendo modelos, não é isso. Mas que os professores precisam ser críticos em como se apropriar desse conhecimento, dessa proposta que está dada, né? Mas que também está em mutação, né? Então já são aí mais de 10 anos de currículo cultural. Se você pegar o livro de 2018, a começar que ele nem escreve mais com o Neira, com o Nunes, né? O Neira e Nunes acabou, né? Eles escrevem aí um outro artigo, mas livros mesmo não saiu mais nenhum. Os últimos livros, né, o de 2018, a mais recente, que saiu pelo Neira, ele se limita a, a muitos aspectos, né? Ele é muito mais econômico, reduzido em relação a 2019, a 2009. Ele assina sozinho, o Neira assina sozinho, e tem algumas diferenças, assim, pequenas, mas tem em relação à proposta de 2009. Ou seja, é um currículo que ainda está vivo, ainda está em evolução, ainda está se construindo, com pequenas mudanças e adaptações, que inclusive são mudanças que vêm exatamente das pesquisas de mestrado e doutorado, né? Então, quando um aluno, um orientando do Marcos, termina uma dissertação de mestrado ou uma tese de doutorado, ele traz críticas e novos conhecimentos que vão sendo agregados por esse movimento curricular dentro do grupo, tá? Então, é uma dinâmica viva, né? Daí, assim, a importância de um grupo de estudos, né? As outras perspectivas, elas perdem justamente nisso. O currículo crítico superador, o crítico emancipatório, o desenvolvimentista e o psicomotor, eles até encontram, assim, núcleos que têm uma ênfase maior na produção. Por exemplo, o crítico superador tem um grupo no Nordeste chamado Lepel, que produz muitas pesquisas nessa direção. Mas o grupo que é mais produtivo, que é mais unido, que tem mais pesquisas, né, que tem mais essa articulação entre, né, pesquisa, ensino e extensão, que é o tripé que sustenta a universidade, né? A universidade já tem a obrigação social de ensinar, né, formar novos profissionais, pesquisar, produzir novos conhecimentos e fazer extensão, estender esses conhecimentos à comunidade. O grupo que melhor executa esse tripé é, sem dúvida alguma, o GPF, que vocês podem olhar lá pelo site. Ah, mas você está defendendo a sardinha do seu grupo, né? Não tô não, porque eu nem me considero mais... Eu acho que eu ainda gosto das pessoas que estão lá, tenho amigos lá, mas não dá para dizer que eu sou um pesquisador exclusivamente do GPF, até porque já faz uns 4 anos que eu oriento o próprio grupo de estudos aqui na FEFISO, onde a gente foi por outro caminho, e também na minha tese de doutorado, eu estudei outras coisas que me distanciaram um pouquinho do currículo cultural, né? Então eu não sou um culturalista, por exemplo, apesar de ter passado muitos anos estudando Stuart Hall, e a minha dissertação de mestrado foi focada nos estudos culturais, né? Apesar de eu ter falado da docência no ensino superior, eu usei a mesma base, o mesmo autor do currículo cultural, então é uma linguagem para mim que ela é fácil. Inclusive, oriento alguns trabalhos na FEFISO, frutos desse tempo, né? A Andressa está concluindo a iniciação dela e a Pamela também, né? A partir desse viés. Mas elas estão terminando agora porque elas pararam um tempo, né? Elas começaram a fazer a iniciação há uns 3 anos atrás, quando eu ainda tinha alguma leitura nisso, e agora que elas pegaram para terminar. Mas nesses 3, 4 anos que se passaram de grupo da FEFISO, nosso grupo ali da FEFISO começou a estudar outras coisas. Então, que não conversam com o currículo cultural. O que eu estudo hoje? Muito mais aquilo que nós vimos em didática juntos no semestre passado. Aquilo é o que eu estudo, aprendizagem inventiva, né? Filosofia do desejo, filosofia da diferença,
que é uma outra forma de ensinar educação física. Mas, professor, não existe um currículo do desejo da educação física ainda? Um esquizo currículo? Não, ainda não. Eu estou com uns amigos aí escrevendo alguns livros, né? Quem sabe a gente cria aí uma nova ideia de educação física, mas não tem isso daí, não existe ainda, tá bom? Bom, então a polêmica já começa já nessa ideia de procedimento, encaminhamentos, orientações didáticas no currículo cultural. Procedimento é um como fazer que dá a ideia de processo. Então, assim, eles começam usando o nome procedimento, o Marcos usou o nome procedimento, inclusive na tese de o Marcos Neira, na tese de livre docência dele. Então, essa ideia de procedimento, ela está presente durante muito tempo no grupo, né? Só que ela remete justamente a essa ideia de sequência didática ou de engessamento do como fazer, tá? Ela leva muito essa ideia de como proceder a uma receita. Para evitar isso, o Mário Nunes, né, que é o outro autor, ele tem, frequento o grupo dele na Unicamp. Ele, durante muito tempo, ele estudou com o Marcos na USP, daí ele passou no concurso da Unicamp, até por isso que eles não escrevem mais juntos, né? Assim, livros, né? Eles escrevem só artigos. Lá na Unicamp, o Mário criou outro grupo, né? O Transgressão, que fala de educação física escolar, é currículo cultural, mas já tem algumas diferenciações. Uma diferenciação que interessa aqui para a gente, porque nós não vamos ficar se aprofundando muito nisso também, é essa ideia de encaminhamento. Então, o Mário trabalha muito mais com a ideia de encaminhamento. Né? O que seria essa ideia de encaminhamento? Você dá um direcionamento para a aula de acordo com o que se apresenta. Então, não tem uma sequência didática rígida, pronta, determinada a priori. Né? Uma sequência que ela, né, ideal, que é pensada antes da imanência da aula. Não, primeiro você tem que chegar na aula, conhecer suas crianças, conhecer a realidade delas, criar um vínculo, e a partir desse vínculo, algumas coisas vão acontecendo e você vai encaminhando as próximas aulas a partir do que acontece. Tá? Então, você, como se você tivesse uma caixa de ferramentas e você vai usar a ferramenta necessária para a tarefa do momento. Então, eu tenho a minha caixa de ferramentas e se eu precisar consertar uma tomada, eu vou usar algumas ferramentas que tem lá. Se eu precisar trocar o chuveiro, são outras ferramentas. Se eu precisar consertar um cano, são outras ferramentas. Né? Então, os encaminhamentos seriam isso. As tarefas que se apresentam na imanência do contexto, né? Ou seja, naquilo que está acontecendo naquele momento, com aqueles alunos, naquele dia, naquela escola, na sua aula e assim por diante. Então, não são procedimentos, são encaminhamentos. Isso o Mário Nunes lá na Unicamp. O que eu tenho visto bastante na boca dos membros da USP, né, do GPF USP, tá? Porque o GPF é USP, Transgressão Unicamp, né? O que eu tenho visto muito na boca deles é a ideia de orientações, né? Então, não mais procedimentos, eu vejo eles abandonando a palavra procedimento cada vez mais e usando o nome orientação. Por que orientação? Que é a mesma ideia que eu acabei de passar. São ferramentas que te orientam a dar aula. Né? Você está meio... Essa ideia do desorientado, né? Eu não vou dar uma de Mário Sérgio Cortella aqui, né? Que adora a etimologia das palavras. Ou o Karnal também, que, aliás, se eu tivesse a capacidade de decorar do Karnal, eu ia estar ganhando 20 mil por palestra, né? E não estaria aqui agora dando aula para vocês. Prefiro 1000 vezes dar aula para vocês, é muito mais prazeroso, né? Não é verdade? Isso aí. Mas, dando uma de Karnal aqui, você se orientar é buscar o Oriente, né? Que é das épocas das navegações, que o grande objetivo era ir até as Índias, né? Buscar especiarias para vender na Europa. Então, se você estava desorientado, é porque você perdeu o Oriente. Você está indo para qualquer outro lugar, está vindo parar aqui no Brasil, né? Igual o Pedro Álvares Cabral, né? Ou Cristóvão Colombo, tá perdidinho, né? O objetivo era chegar nas Índias e tá completamente desorientado. Veio parar num novo continente, num novo mundo, né? Olha que louco isso, né? Então, assim, desorientado é você tá perdido. Pô, você tá perdido? Então, os procedimentos do currículo cultural, ou as orientações didáticas, ou os encaminhamentos, ou seja, as ideias didáticas criadas pelo grupo do currículo cultural,
podem te dar um norte, podem te dar uma orientação, pode te dar uma direção que você pode seguir ou não, tá? Quais são esses procedimentos, então, né? Como eu falei, não se trata de uma sequência didática, né? Não há receitas, mas há algumas ideias que vocês podem trabalhar, tá? Então, são essas 6 orientações didáticas do currículo cultural. Mapeamento, ampliação, ressignificação, registro, avaliação e aprofundamento, tá? Eu vou passar por todas de forma breve, e aí eu recomendo, quando a aula acabar, que vocês vão até o site do GPF e no canal no YouTube e assistam vídeos de como esse currículo é colocado em ação, né? Como que essas ideias estão sendo trabalhadas, como que está acontecendo isso na prática. E vocês vão perceber que tem diferença entre os professores, tá? Inclusive, acabando essa aula aqui, vai na aula de lutas, se alguém quiser participar, me avisa, na aula de lutas, nós vamos debater justamente lutas na escola pelo viés do currículo cultural, e eu convidei um professor, amigo meu, que deu aula do currículo cultural de lutas, e foi a tese de doutorado dele, ele vai defender agora, daqui a pouco. E ele vai dar uma palestrinha, assim, coisa rápida, né? Um bate-papo, não uma palestra oficial, mas ele vai falar com os alunos do 7º sobre como dar aula de lutas na escola no viés do currículo cultural, tá? E aí, quem quiser participar, me avisa, eu coloco vocês lá para participar também, tá? Bom, vou começar pelo mapeamento, né? Mapeamento é a ideia de você mapear os conhecimentos da cultura corporal, ou seja, o que se sabe na comunidade escolar acerca das lutas, dos jogos, dos esportes, das brincadeiras, das danças, das ginásticas, dos jogos radicais, dos esportes radicais, etc. Tá? Então, mapear é entender qual é a realidade daquele local, qual é a realidade daquela comunidade. E não se limitando aos alunos, tá? Você pode também pensar o entorno da escola. Então, assim, tem uma academia de Kung Fu 2 ruas acima da escola. Faz parte, né? Você tem que mapear isso. Ah, mas nem todos os alunos precisam saber que aquilo é uma academia de Kung Fu. Na verdade, talvez o papel do professor seja justamente apresentar para o aluno, né, que mora ali e não sabe o que se trata, tá? Então, mapear é você entender todo o contexto da comunidade no que se refere à cultura corporal. Ah, tem alunos que fazem jiu-jitsu na igreja, tem umas meninas que fazem balé na CM, tem uns meninos que praticam capoeira do outro lado da cidade. Você tem que entender, mapear toda essa questão aí do que eles... Para quê? Para você partir do que eles já sabem. Não necessariamente se aprofundar no que eles já sabem, também não necessariamente negar o que eles sabem para fazer coisa nova. Isso é uma outra decisão, né? É o processo de tematização, tá? Então, uma vez que você mapeou, você vai tematizar. Ou seja, dentro desse mapeamento, você vai escolher o que você vai trabalhar. E aí não tem receita também, depende do professor, né? Ah, eu mapeei, né, que aqui no bairro tem um monte de academias de lutas e os alunos, durante todo o percurso escolar, eu estou dando aula aqui para o 8º ano, de repente. Os alunos, desde o primeiro ano, fizeram já vários esportes, fizeram até algumas danças, mas nunca fizeram lutas. E tem um monte de academia de luta na cidade. Ah, pronto, decidi. Vou tematizar lutas, né? Entenderam mais ou menos a lógica? Então é a ideia de você entender o entorno para decidir qual é o tema que você vai escolher para suas aulas, tá? Ou seja, como fazer isso, né? É uma pesquisa, é uma pesquisa. E aí você pode fazer questionário para as crianças, você pode dar uma voltinha pelo bairro, você pode mandar uma entrevista para os pais, você pode olhar nas redes sociais dos alunos, ou seja, tem diversas maneiras de você tentar mapear a presença da cultura corporal nesse espaço, nessa comunidade, tá bom? Quando você tematizou, né, dentro do mapeamento, você tematizou, escolheu uma manifestação, aí você vai para a vivência. Você vai fazer a vivência, tá? Ou seja, você vai mergulhar, né, fazer aquele negócio ali, tá? Nesse processo vai acontecer uma ressignificação. Por quê?
Porque as crianças, elas têm uma ideia do que são as coisas, né? Da onde elas tiram essa ideia? Bom, depende da manifestação. Então, sei lá, você fala que você vai trabalhar balé. Com certeza vai ter meninos que vão falar: ah, não, isso é coisa de viado. Da onde eles tiraram essa ideia? De algum lugar. Dos pais homofóbicos, do Brasil homofóbico, quando o homem não dança. Eles tiraram de algum lugar. Quando você ressignifica, quando você faz essa vivência, você está mostrando para o aluno que é mais do que a ideia do que ele pensava. Então ele dá um outro significado para aquela manifestação. Né? Então, não, capoeira não dá. Capoeira é coisa de, né? É macumba, não pode. Meu pai não deixa. Então, é essa ideia que ele tem que a religião afro e manifestações da cultura afro é do demônio, né? Porque dentro da religião dele, aquilo ali é coisa do demônio. Quando você promove essa vivência, você mapeou, percebeu que nunca tiveram cultura afro, resolve trabalhar com capoeira maculelê, você faz uma ressignificação, você mostra para eles que não é o demônio que eles estavam pensando, que é uma cultura muito rica, criada no Brasil a partir, né, da diáspora negra, né, do movimento escravagista mundial. Então você começa da escravidão moderna, né? Você mostra e você pode articular com história, né? E aí vem a questão do aprofundamento e da ampliação. Então o aprofundamento é você entender de forma mais aprofundada aquilo ali. Então na capoeira você pode falar a relação com o candomblé ou, né, com a Umbanda, você pode falar da escravidão moderna, você pode falar do preconceito racial nos dias de hoje, você pode. Olha quanto você pode se aprofundar a partir. Eu tô indo no clichê aqui, tá, pessoal? Mas assim, se vocês entrarem no site, vocês vão ver exemplos que não são clichês. Eu lembro que teve um livro publicado pelo grupo que era um professor fazendo um relato e um pesquisador comentando. Então eu fui um dos pesquisadores, eu fazia o mestrado na época, e eu tinha que comentar o relato do meu amigo que estava dando aula. E o relato dele era de skate. E o preconceito que ele detectou ali, para ele se aprofundar, ele detectou que os alunos tinham na ideia de que skate era só para jovem. E aí, meu, ele achou vídeos na internet de gente mais velha andando de skate. Ele trouxe um skatista lá dos seus 50 anos para dar de skate para as crianças verem. Então ele combateu toda essa ideia limitada das crianças de que skate era coisa de gente jovem, mostrando mais do mundo, né? Mostrando outras coisas, tá? Então esse é o trabalho de aprofundamento. E ampliação? Ampliação é ir além do tema, né? Então eu posso ir para outras mídias, por exemplo, eu posso trazer filmes de skate ou filmes de capoeira. Eu posso trazer um quadro, né? Um quadro de um artista da cultura negra mostrando para eles a articulação com o racismo. Então eu posso ir buscar outras mídias, ou eu posso ampliar para outros espaços. Então como que a capoeira está no mundo hoje, né? Então é essa ideia de você ir além do tema, buscando outras correlações, ampliando esse leque, né, de compreensão dos alunos. E aí, por fim, chegamos nos últimos dois procedimentos, que é o registro e a avaliação. E os dois, eles têm uma relação muito próxima, né? Tanto o registro quanto a avaliação, eles são de uma relação muito próxima durante o processo do currículo cultural. Como isso aparece de uma maneira mais clara? O registro é a ideia de você criar não confiar só na memória, você criar uma materialidade para o processo educativo, tá? Então pode ser o quê? Pode ser um Evernote no celular, sabe aquele programinha do elefante que você consegue tomar notas com áudio, com fotos, né? Quem não conhece eu recomendo, chama-se Evernote. É um elefante assim, porque diz que meu elefante tem memória de não esquece nunca, né? Então vocês podem usar o Evernote. Você pode usar um caderninho que você anota as coisas? Pode. Você pode pedir para as crianças anotarem no caderno delas? Pode. Você pode fazer um mural, né? Com todo mundo colando lá aquilo que está aprendendo. Então, você pode fazer um blog virtual. Você pode criar uma página no Facebook para as crianças irem postando. Então, assim, diversas maneiras de você criar uma materialidade que permita depois olhar para o processo de uma maneira distanciada e promover um outro olhar, um estranhamento, né, do olhar familiar, para que você saia até do seu único recurso que é o mnemônico, né? Porque a nossa memória ela é limitada, ela não dá conta de todo o processo.
Então, essa materialidade, esse registro, ele amplia as possibilidades de compreensão do processo. E, por fim, a avaliação, que se dá, claro, em cima de todo o processo, mas por que ela está intimamente conectada com o registro? Porque o registro permite essa facilidade de olhar para como o processo caminhou, tá? E é importante dizer que essa avaliação aqui, ela não é uma avaliação, em hipótese alguma, uma avaliação punitiva. Você não faz avaliação para normalizar as crianças, ou seja, colocar todas elas dentro de uma normalidade. Você não faz a avaliação para hierarquizar as crianças dentro de uma nota mínima. Você não faz nota de corte, você não reprova, né? Não é para tirar a média. Então, avaliar aqui é diferente da nota. Da nota é uma burocracia, né, que nós estamos presos aí por condições sociais que nos impõe a necessidade de cumprir certos requisitos ritualescos. Colocar presença e dar notas é uma obrigação, você perde emprego se você não fizer. E dar nota é um processo. Avaliar é outro. Avaliar está muito mais próximo, pelo menos aqui nessa perspectiva, né? Hoje poderia pelo menos separar as avaliações. Tem alguns livros de didáticas que vão dizer, né, que existe a avaliação processual, é isso que eu estou falando aqui, a avaliação do processo. Existe uma avaliação somativa, né, finalizando lá, uma avaliação do ciclo, que seria esse momento de dar nota, né, de encerrar um ciclo, um processo. O que o currículo cultural prioriza é essa avaliação processual. Essa avaliação que é igual, equivale ao cozinheiro que vai dar uma espiadinha no bolo, né? Então você faz puta de um bolo lá, ficou o dia inteiro trabalhando na receita, e aí você quer ver se tá tudo bem. Então você vai lá, né, acende a luz do forno, fica olhando, vê se precisa aumentar o fogo, diminuir o fogo, ou então ali você tá batendo a massa, né? Aí você para experimentar, sentir, né, a quantidade de açúcar, etc. Ou seja, é você ir acompanhando para ver se as coisas estão indo bem, tá? E não para você dar nota para um aluno, para você puni-lo, para você excluí-lo, para você reprová-lo. Porque para o currículo cultural, essa lógica, né, de dar notas, ela é uma imposição escolar que faz mal para os alunos, principalmente quando as culturas deles não são reconhecidas, né? Por isso que nós vimos na última aula, os princípios do currículo cultural, nós vimos que um deles era o reconhecimento cultural do aluno. Então, assim, o aluno não é reconhecido porque tudo que ele sabe fazer não é considerado importante para a escola e ele é rejeitado porque ele não, porque ele está num processo de entender uma outra cultura que não é a dele. Então é uma dupla violência, né? Primeiro você ignora a cultura do aluno, depois você o rotula como burro ou limitado, dependendo da resposta que ele tem nesse aprendizado de uma outra cultura que não é dele, né? Muitos vão bem na escola porque já tem essa cultura de casa. O pai é professor, a mãe é professora, lê bastante, é estimulado, né? Recebe revistas, livros. E tem gente que não, tem gente que é criada de uma outra forma, com uma outra condição social, dentro de uma outra cultura. Então, quando chega na cultura da escola, sofre muito. Então, aí essa avaliação ela acaba se tornando uma avaliação punitiva, uma avaliação que não reconhece a cultura do aluno e ainda o maltrata por isso, tá? E aí o currículo cultural quer fugir completamente desse tipo de avaliação. Então, a avaliação aqui ela pode ser um grande festival no final, ela pode ser um grande show de talentos, ela pode ser um grande campeonato, tentando fugir da lógica competitiva e esportivista, claro. Ela pode ser uma grande flash mob, ela pode ser um grande mural, ela pode ser uma grande roda de conversa, ela, enfim, é um momento de encerramento de um percurso. E ele pode acabar, dependendo da criatividade do professor, de maneira mais ou menos intensas. Tem vários relatos bem interessantes no site que eu indiquei, que vão colocar algumas avaliações assim de uma maneira bem rica, né? Bem criativa, bem potente, que parece que foi bem divertido de fazer. E é claro que alguns podem acabar de maneira mais simples também, né? Então, por exemplo, teve um que foram criados blogs, né? Foram criados páginas do Facebook, e a avaliação era mostrar aquelas páginas para os pais e ver o que estava sendo debatido ali, pronto, encerrou ali. E aí, então, ou seja, como não tem receita, né? Cada professor vai fazer do seu jeito, tá? Ou seja, esse processo de avaliação, ele exige sempre uma problematização. Essa problematização, ela tem que abrir espaço
para o não planejado, para o novo, dar voz para os alunos, evitando então o silêncio dos alunos, tá? Esse slide não é muito. Estava aqui na apresentação do amigo, né? Mas deu para ilustrar bem. Bom, com isso eu fecho aqui a aula